Minha família para Cristo é o tema deste mês de maio. E hoje, então, dando sequência à série de pregações relacionadas a este tema, nós vamos ler no Salmo 127. Eu peço a vocês, então, que abram suas Bíblias. Vamos refletir um pouquinho no que possa nos trazer este salmo em termos de aprendizagem. Salmo de Salomão, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Todos nós já ouvimos falar, ou já até mesmo estudamos a vida e a obra deste rei Salomão. Salomão reinou por 40 anos o povo de Israel, entre 971 e 931 antes de Cristo. Então já faz algum bom tempo. Ele é autor de 2 salmos. Este, o 127, cujo título então é Todo bem procede de Deus. O outro salmo de Salomão é o 72, cujo título é O Rei Justo e o seu reinado eterno. O Salmo 127, ele faz parte de um conjunto de 15 cânticos chamados Cânticos de Romagem. O que seriam esses cânticos de romagem, ou cânticos dos degraus? Eram canções, se vocês observarem bem, são salmos não muito longos, eram canções cantadas pelos peregrinos a caminho de Jerusalém, especialmente nos períodos das 3 grandes festas, a Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E esses versos, então, dos salmos de romagem, se nós formos ler do Salmo 120 a 134, nós encontraremos 15 salmos, justamente nesse contexto dos cânticos de romagem. Esses versos eram cantados pelos peregrinos que, no período das festas, iam a Jerusalém. E se nós observarmos nas próprias letras desses salmos, depois, durante a semana, quem sabe você possa ler do Salmo 120 ao Salmo 134. São os salmos dos peregrinos, são os salmos dos caminhantes. Se nós observarmos nas letras desses salmos, as próprias letras por si passam para nós
uma sensação de caminhada, a sensação de você estar peregrinando a caminho de Jerusalém. Por exemplo, no Salmo 122, você encontra: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos a Jerusalém, eu estou alegre por isso, vamos. É um verbo que nos passa uma ideia de deslocamento, de movimento, de saída de um ponto a outro. Vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Ou seja, a nossa peregrinação, a nossa caminhada, ela se encerrou somente quando os nossos pés chegaram pertinho de ti, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos. Esse sentido de subir para Jerusalém, caminhar para Jerusalém, peregrinar. Razão pela qual os versos também são chamados, além de salmos, né, de romagem, também salmos dos degraus, porque aquele povo caminhava como se estivesse então subindo degraus até chegar a Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor. É o povo do Senhor que está a caminho de ti, Jerusalém. Como convém a Israel, para quê? Para renderem graças ao nome do Senhor. Em Jerusalém foi construído, então, por Salomão, um templo. Nós encontramos nos livros de Reis, 2 Crônicas, nós lá encontramos em detalhes. Se você quiser anotar aí, 1 Reis, capítulos 6 e 7, 2 Crônicas, capítulos 3 a 5. Em detalhes, em pormenores, como o Senhor concebeu e como Salomão executou a obra de construção daquele templo. Salomão foi um homem, um grande empreendedor, um homem famosíssimo na sua época como sábio dos sábios. E ele então, durante 7 anos, ele lidera a construção do templo do Senhor. Mas não ficou apenas no templo. Durante outros 13 anos, ele construiu os palácios reais, todos eles com requintes, belíssimos, riquíssimos. Obras que primaram pela suntuosidade, pela riqueza de detalhes, em pelo menos 20 anos de árduos trabalhos. Somente na construção do templo, estima-se que tenham sido empregados, pasmem, 180 mil homens durante os 7 anos. Notáveis também foram as fortes muralhas erigidas no entorno de Jerusalém. Notáveis também foram a reconstrução e fortificação de diversas outras cidades. Este é o homem que sabia muito bem as dificuldades de se levantar uma casa. O pastor Rogério comentava comigo, né, a respeito da sua experiência na construção do templo, e ele dava graças a Deus, porque em nossa obra aqui não houve um acidente sequer, um contratempo, tudo aconteceu no seu devido tempo, debaixo da graça.
e da ordem estabelecida pelo Senhor. E aqui está um homem, Salomão, então, que, com autoridade, ele poderia muito bem avaliar as dificuldades de uma edificação. E nesse verso, nesse Salmo 127, dele nós podemos retirar importantes aplicações para nós. Nós vamos verificar que Salomão, a despeito de estar falando de um templo, de uma obra física, pedra sobre pedra, nós podemos, e por que não, aplicar também esse texto às construções de nossas próprias famílias. Pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo, experiência sobre experiência, vitória sobre vitória. Enfim, se o Senhor, e ele começa o Salmo 127, não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salomão, apesar de contar com numerosos trabalhadores, numerosos homens à sua disposição para a construção daquela grande obra, se ele não contasse com a aprovação do Senhor para o seu plano de edificar o templo, nada do que teria sido concebido seria realizado. Nós bem conhecemos, lá em Gênesis 11, a narrativa a respeito da Torre de Babel. Uma obra que também teria sido suntuosa, teria sido majestosa, incomparável, mas que não esteve debaixo da aprovação do Senhor. Em Gênesis 11 você encontra então essa narrativa a respeito da Torre de Babel. Os homens disseram: edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nome de quem? O nosso nome, não o nome de Deus. O nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O Senhor aprovou essa obra? Essa obra esteve na prancheta do Senhor? Não. Verso 7, então, diz o Senhor: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra. Fez justamente o que eles não esperavam. Passaram então a sofrer a dispersão. Foram confundidos. E cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali os dispersou por toda a superfície dela. É assim mesmo. Primeira aplicação que nós podemos tirar para nossas próprias famílias: a operosidade do homem. Vejam bem, se o Senhor, diz o texto, não edificar a casa, se a obra não estiver nas mãos do Senhor, na prancheta do Senhor, com a aprovação do Senhor, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a minha família, em vão trabalham os que edificam. E mais, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia
a sentinela. Primeira aplicação: a operosidade do homem não garante o sucesso na edificação de um lar. Nem a sua vigilância é suficiente para a garantia da sua segurança. Salomão prossegue no verso 2. Ele continua falando de inutilidade. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Segunda aplicação: a disposição e a força do trabalho do homem não dispensam o suporte divino para a concretização dos projetos de vida. Não adianta de nada, inútil será a sua disposição, inútil será a minha força de trabalho, se não houver o suporte divino aos meus projetos de vida. E você se cansa, você se exaure, e você não cumpre os seus objetivos. Verso 2. Mas esse salmo ainda tem mais a nos oferecer. E agora no verso 3, Salomão escreve: herança do Senhor são os filhos e fruto do ventre seu galardão. Desse verso 3 em diante, é família pura. O que nos dá a entender que Salomão, desde o verso 1, também estava aludindo a famílias, a pessoas, não apenas a obras construídas por mãos humanas. Aplicação do verso 3: pais ou responsáveis recebem a graça de gerar ou adotar filhos como galardão que o Senhor lhes confia. Pais ou responsáveis recebem a graça, os filhos não são seus. Quando você passa a olhar para os seus filhos, a tê-los como um prêmio, um galardão recebido do Senhor, sob confiança, para bem educá-los, para bem instruí-los, os relacionamentos entre pais ou responsáveis e filhos ou adotados, esses relacionamentos assumem uma nova dimensão. Por mais trabalhosos possam ser os filhos, e filho dá trabalho, eu sei disso, eu sou pai também, pela graça de Deus. Mas tê-los como um prêmio, temos como um galardão, e não como um peso em nossas vidas, faz toda a diferença. Quem sabe seja essa noite, para você, papai, mamãe, responsável, pedir perdão a um de seus filhos. Todos nós estamos sujeitos ao cometimento de falhas nesse processo de educação, de instrução, e esse processo cotidianamente ele precisa ser renovado com muito amor, com muita atenção, com muita proximidade, que nada possa servir de ruído ao meu relacionamento de papai, de mamãe, de responsável, de ruído com os meus filhos
ou os meus responsabilizados. Filhos são graça, filhos são galardão, filhos chegam a nós como um prêmio do Senhor, mesmo que nós não os mereçamos. É graça. Verso 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. E aqui aparece então a figura do guerreiro. Lembrem-se de que esse texto é do tempo de Salomão, lá pelos anos 900 antes de Cristo. E essa figura do guerreiro com flechas na mão era muito habitual. Eram os homens do rei que defendiam o reinado com arcos e flechas em seus cavalos, a pé mesmo, enfim. Essa figura do arco e da flecha, para nós hoje em dia, talvez não nos faça sentido se nós formos apenas nos ater ao apelo literal do versículo. Mas o seu significado é tremendo. Porque quando o guerreiro estava na posse do seu arco e em sua aljava, ele guardava as flechas, ele bem sabia que aquelas flechas deveriam ser lançadas na direção do inimigo. E essas flechas, ao serem lançadas, não seriam jamais retomadas, não era o objetivo do lançamento da flecha. Era fazê-la chegar às hostes inimigas, ao campo adversário, para abater as adversidades e os adversários. Pai ou responsável, pai, eu incluo aqui as mães, né, os pais, pai e mãe, ou os responsáveis, munidos com os seus arcos hoje, são pais, mães ou responsáveis aptos a prepararem os seus filhos para a vida. A darem tensão naquela corda do arco, para que as suas flechas possam alcançar as maiores alturas, possam ser flechas certeiras, bem orientadas. E a aplicação então desse verso 4, pais ou responsáveis devem preparar os filhos ou responsabilizados para o enfrentamento da vida adulta. Os meus menores de hoje não continuarão menores para o restante dos meus dias, eles vão crescer, um dia eles vão querer a independência. Eu preciso prepará-los para que eles sejam flechas certeiras, que atinjam os nossos objetivos, os nossos planos de vida. Eu preciso fazer com que os meus filhos cheguem à idade adulta com independência geográfica, se possível que eles possam ter condições de sobrevida pelos próprios recursos, próprios meios, próprio trabalho, fruto da capacitação que cada um possa ter recebido ao longo da vida. Preciso fazer com que os meus filhos um dia cheguem à independência econômica, eles mesmos possam cobrir as suas próprias necessidades. Eu preciso também preparar os meus filhos para que sozinhos eles possam enfrentar as dificuldades da vida.
eles possam ser psicologicamente independentes, eles sejam firmes, resolutos nas tomadas de decisão. São filhos que jamais serão abandonados por mim, papai, mamãe, responsável, mas que darão a nós a tranquilidade, a certeza de tê-los como homens adultos, mulheres adultas, sem temores para o enfrentamento das dificuldades, por falta de capacitação, por falta de amor, por falta de afeto, por falta de suporte psicológico nosso, por falta, enfim, de afago, serão então adultos aptos a enfrentarem a própria vida. Verso 4, verso 5. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. A aljava é justamente, naquela época, é tipo uma mochilinha onde ficavam as flechas. Para aquela época, era interessante aos pais terem N filhos, porque eles iriam defender o próprio reino, enfim, a própria família, os interesses, iriam ajudar no trabalho com a terra. Era uma sociedade agrária e precisava de mão de obra. Então, ter muitas flechas na aljava era até um status. Eu poderia me considerar um papai poderoso, em função do número de filhos. Hoje em dia, nós bem sabemos que a realidade é outra, não é? Os papais hoje em dia estão pensando muito antes de gerar os seus próprios filhos, diante das dificuldades que a vida está nos impondo. Mas entendamos, pois, a mensagem desse verso 5. Feliz o homem que enche deles a aljava. Não vamos pensar em números, que a nossa realidade socioeconômica, geográfica é outra. Mas esse homem feliz não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Nós não estamos aqui para pleitearmos, para lançarmos flechas contra o nosso vizinho. Não, nem passa pelas nossas cabeças. Mas eu preciso ter a certeza de que os meus amados filhos também nos amam os seus papais, as suas mamães, os seus responsáveis, e que um dia, se necessário for, irão nos defender, irão até mesmo nos suportar no sentido de serem suportes em nossa velhice, na nossa doença, no nosso próprio desemprego. Eu confesso a vocês, e não tenho vergonha de dizer isso, em determinada ocasião, eu estava naquele mês, o meu mês financeiro já havia terminado, ainda faltava uma semana para terminar, o meu filho, que tinha um trabalho inicialzinho, foi o primeiro emprego dele, ele falou: papai, está aqui, está aqui. É o retorno, não que nós façamos pelo retorno, mas nós precisamos viver nesse contexto de amor mútuo, de afeto mútuo, para que nós nos apoiemos, nós nos suportemos. Então, a última aplicação, a do verso 6. Pais ou responsáveis e filhos ou responsabilizados que temem ao Senhor, amam-se
e respeitam-se. Por isso, então, constitui um núcleo familiar funcional. O que é um núcleo familiar funcional? É o núcleo familiar que funciona. Todos nós temos as diferentes funções dentro de casa, não temos? Isso muda de lar para lar. Às vezes é o marido que gosta de colocar o lixo lá na calçada para a manhã seguinte, às vezes a esposa, às vezes os filhos são os filhos, é um que faz isso, outro faz, um que lava a louça, é outro que lava o carro, é outro que... São diferentes funções. A família funcional é aquela que funciona, que cada qual realiza a sua função da melhor maneira possível, em proveito não de si, mas em proveito do todo, do núcleo familiar. E mais, o verso 5 nos ensina, constitui então um núcleo familiar funcional e inexpugnável, e invencível fortaleza na defesa de sua integridade, no enfrentamento das adversidades que a vida em sociedade possa lhe impor. No momento em que houver a necessidade de nós nos achegarmos para enfrentarmos como núcleo familiar determinado problema, vamos nos unir, vamos nos fortalecer, vamos nos achegar, porque nós, família, somos uma fortaleza inexpugnável, uma fortaleza invencível, e nós vamos enfrentar da melhor maneira possível as nossas dificuldades. Amém? Conclusão. Primeira grande conclusão, para nós como famílias, para Cristo. A soberania de Deus é determinante na edificação do lar. Segunda conclusão, mesmo que os pais ou responsáveis sejam extremamente diligentes no cumprimento de seus deveres familiares, zelosos, todas as providências atinentes ao sustento, à segurança, à educação, ao bem-estar da família, devem ser apresentadas aos pés de quem? Do Senhor. Terceira conclusão. Todos os familiares, nesse contexto, devem render graças a Deus por tudo quanto chegar ou deixar de chegar às mãos da família núcleo, em termos de provisões e demais respostas de oração. Quarta conclusão. Pais ou responsáveis devem tratar os seus filhos ou responsabilizados como herança que o Senhor lhes confiou. Quinta e penúltima conclusão. Filhos ou responsabilizados devem ter os pais ou responsáveis como os primeiros conselheiros. Ademais, devem ser seus defensores ao longo da vida e apoiadores quando a velhice chegar, sempre lhes dispensando reverência e cuidados. E a última conclusão. O título da mensagem, ou melhor dizendo, o tema do mês está sendo, Minha família para Cristo. Última conclusão. A família cristã funcional, enfim, faz evangelista, ou seja, ela fala de Cristo em seu dia a dia, simplesmente pelo ser. Simplesmente pelo ser. Amém? Vamos orar então? Amado Deus, nós te louvamos, ó Senhor, pelos ensinamentos, ó Deus, deixados pelo teu servo Salomão nesse Salmo 127. Que tu nos habilites, ó Deus, a aplicá-lo em nossas vidas.
Que as nossas famílias, ó Deus, sejam famílias cristãs funcionais. Que nós possamos, ó Deus, mercê da tua graça em nossas vidas, falar de Cristo por meio do nosso ser, por meio dos nossos cotidianos. É em nome de Jesus. Amém.